Bom dia! Começa agora mais um Saúde e Algo Mais e hoje trazendo um tema sensível. Como médica, ela passou a vida cuidando de recém-nascidos e acompanhando o início de muitas histórias. Mas um dia a vida mudou completamente quando ela precisou enfrentar uma das experiências mais difíceis que uma mãe pode viver: a perda de um filho. Da dor, nasceu um novo olhar sobre a maternidade, sobre a medicina, sobre a fé e sobre o amor. Um caminho que também deu origem a livros, palestras e uma missão de acolher outras pessoas. Para compartilhar essa história de superação e propósito, eu recebo a pediatra neonatal e escritora, doutora Camila Mulsa. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Laura, por esse convite, por esse carinho e por esse assunto tão sensível, né? Com certeza. Camila, antes da gente falar sobre a sua história, eu quero conhecer a médica. O que fez você escolher a neonatologia, justamente, que é a área que acompanha o início da vida? Desde criança eu queria medicina. Desde os 10 anos eu falava que eu queria ser médica. Mas a pediatria, e em especial a neonatologia, se abriu para mim naquele período do internato, quinto, sexto ano. Naquele estágio eu vi que tudo aquilo que eu estudava na teoria funcionava na prática. É como se a peça do quebra-cabeça tivesse encaixado. Parece que nos adultos ainda era um pouco difícil de ver todo aquele conteúdo teórico funcionando de verdade. E nas crianças era instantâneo. A gente prescrevia um soro, uma hidratação, um antibiótico, a criança respondia rápido. Uau, isso realmente funciona. Então foi esse despertar ali naquele sexto andar da Santa Casa que fez com que eu escolhesse pediatria e a neonatologia. Como que funciona? Como que é essa experiência de cuidar diariamente dos bebês e de famílias transformou você ao longo da sua carreira? Os bebês, eles mostram um contraste da vida humana que é muito lindo, Laura, que assim, nós somos ao mesmo tempo frágeis, nós também somos muito fortes, podemos ser muito fortes. E assim, essa fragilidade, ela, quando agraciada com o dom da vida, o sopro da vida, ele faz com que a gente possa viver experiências e enfrentar situações que a gente nunca imagina. Então, diante da fragilidade daqueles bebezinhos, eu via cada coisa acontecendo, cada situação de enfrentamento daqueles bebês e daquelas famílias que eu conseguia enxergar o outro lado da vida humana. Então, era aquele contraste entre fragilidade força e fortaleza. E isso foi me moldando, isso foi me transformando como mulher, como mãe, como profissional, até que chegou o dia da prova, né? E falando sobre esse dia, você como pediatra, neonatal, trabalhando em UTI, teve que lidar com a dor de muitas famílias, mas Exatamente. chegou o dia em que você teve que lidar com a sua própria dor. O que mudou nesse instante? Tudo, absolutamente tudo. Então, primeiramente como médica, eu deixei de estar no bastidor da dor do outro e passei a ser a protagonista da dor. Então, ali dentro da UTI, muitas vezes eu dei notícia de óbito de crianças para outras mães. Mas naquele momento eu estava vivendo na minha pele aquela dor. Então, foi realmente um divisor de águas. É aquela dor e aquela experiência que ninguém imagina passar, que ninguém escolhe passar por ela, mas que a gente escolhe como passar por ela. E esse como passar realmente pode transformar tudo. E existe, diante de uma dor como essa, né, existiu aquele momento em que você deixou de ser médica e passou a ser mãe, só mãe. Como foi viver tudo isso? Foi intenso, muito intenso, Laura, porque como médica, a medicina ela vai forjando a gente como ser humano também, e ela me forjou como mãe. Então eu tinha, como uma mãe médica, uma visão de controle absoluto sobre a vida dos meus filhos. Então, eles nunca adoeceram gravemente, porque eu estava ali. Eu, como pediatra, rapidamente eu fazia o diagnóstico, eu iniciava o tratamento. Então, como mãe, eu me vi diante de uma postura de fragilidade que eu nunca tinha experimentado, porque a medicina me dava esse arcabouço, a pediatria me dava essas ferramentas para realmente estar sempre no controle.
E isso mudou em absoluto. Hoje eu entendo que não só como mãe, mas como ser humano, que nós não temos controle nenhum sobre absolutamente nada. Você costuma dizer, né, uma frase que me impactou quando eu li, foi que você não perdeu o Mateus, você o devolveu. Como que começou essa forma tão diferente de enxergar o luto? Foi pela minha fé. A minha fé é a resposta para isso. Porque no livro de Jó, está escrito exatamente assim: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então, o Mateus, ele nunca foi posse absoluta minha. Mateus foi um presente que Deus me deu e que Deus permitiu que eu convivesse com esse presente, cuidasse dessa vida por 7 anos. Então, essa é uma visão que nós, mães, a gente precisa exercitar. De que os filhos, eles não são posse absoluta nossas. Elas são vidas divinas. Humanamente, elas pertencem a gente por um tempo. O Mateus, por 7 anos. Portanto, eu devolvi porque ele voltou para a origem dele, a origem de todos nós, que é Você Deus. acredita que a sua fé, você falou da sua fé, ela respondeu todas as suas perguntas ou talvez ensinou você a conviver com perguntas que talvez não tivessem resposta? As duas coisas. A minha fé deu sentido, significado e sim respondeu muitas dúvidas e muitos questionamentos, mas existe um mistério. Existe um mistério e isso é próprio da vida humana e desses mistérios que envolvem céu e terra. Nada responde a todos os mistérios da vida humana. Nós somos muito complexos. Então a fé me ajudou a aceitar aquilo que eu não tinha resposta, que eu ainda não tenho resposta. Então a fé responde, a fé ela acolhe, a fé ela consola e a fé também ajuda a gente a aceitar aquilo que não tem resposta. No próximo bloco, a gente continua falando um pouco sobre como foi atravessar o luto com a doutora Camila Moça. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cassemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas.
Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocord já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Reabilitação cardiopulmonar e metabólica com qualidade, ciência e resultado. Esse é o foco da Pulmonar. Estamos presentes em 5 hospitais do MS e no ambulatório do Hospital Cacemes, com atendimento especializado, tecnologia, gestão inteligente e cuidado humanizado para transformar indicadores de saúde em benefício real para pacientes e hospitais. O Saúde Algo Mais está de volta, falando um pouco sobre o luto e como atravessar essa dor com a doutora Camila Moulsa, médica pediatra. Doutora, vamos lá. Como profissional, agora falando, o que você, na sua opinião, você acha que nunca deve ser dito para uma mãe que acabou de perder o filho, por exemplo? Frases prontas, do tipo: Deus quis assim, você pode ter outro filho, você é forte, você vai superar. Essas frases, elas machucam muito mais do que acolhem, muito mais do que consolam. Então, evite, em absoluto, diante de uma situação de luto, de dor, frases como essa. E o que realmente acolhe uma mãe, uma mulher, enfim, os pais, né, que estão passando por essa dor? Presença, olho no olho, um abraço que realmente acolhe, menos palavras e mais presença. Você escreveu um livro super lindo sobre esse processo. Como que foi escrever esse livro? Ele foi também uma forma de organizar seus sentimentos, de transformar aquele sentimento que você estava tendo? Foi exatamente isso, Laura, porque esse livro ele surgiu primeiramente num momento de presença, mas num momento de presença minha com Deus, num momento de oração. E eu acredito firmemente que Deus ele não desperdiça oportunidades de fazer com que a gente aprenda com a dor e com o sofrimento. E Deus me pediu isso, eu senti esse pedido: filha, escreve, testemunha a sua história. A sua história, não só a história da dor, porque aqui no livro tem a dor, o processo, né, da morte, do velório, do enterro, do luto, mas aqui em especial tem as pistas do que Deus fez em mim, do que esse processo doloroso fez em mim. Então, escrever foi como se eu fosse pegando os cacos da minha alma, aqueles pedaços de mim que estavam, sim, dilacerados depois daqueles anos de tanto sofrimento, e me fez perceber que eu ainda estava viva, eu ainda estava de pé e ainda tinha muito para contribuir, muito para ajudar. Você imaginava que a sua vulnerabilidade também seria uma forma de cuidado? Não, nunca. Muito pelo contrário, eu sempre me vi como a fortaleza, a resolução dos problemas de todo mundo. Então, autossuficiente, resolutiva, e a medicina, a UTI neonatal, forja a gente assim, né? Então, decisões rápidas precisam ser tomadas ali em momentos decisivos. Então, muito pelo contrário, foi exatamente o contraste. Ali não era a Camila forte, a Camila resolutiva, a Camila objetiva, mas a Camila frágil, que revelou muito, 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 muito do que é o sentido da vida, do que é a vida, a morte, a ressurreição, e esse Deus que tanto nos ama. Do que é ser humano, né? Exatamente.
E assim, você, em algum momento, você pensou em desistir da medicina? Olha, Laura, existiram momentos em que eu desanimei com a medicina, porque a medicina ela exige muito de nós. E ali, fragilizada, né, nesse processo do luto, que não tem um tempo específico para acabar, isso é importante dizer, não existe um tempo do luto. O luto, ele é uma escada em espiral, a gente tem dias melhores, dias piores, dias mais fáceis e dias mais difíceis. E muitas vezes essas demandas e essas exigências da medicina me encontraram em dias onde eu não estava bem. E aí eu me sentia, não estou pronta, não estou inteira, será que eu tenho que continuar? Será que eu consigo continuar? Mas desistir em absoluto não, porque esse Deus que me formou, ele já selou no meu coração que essa é a minha vocação, que a medicina faz parte da Camila. Mas existiram momentos onde eu não me sentia capaz. Exatamente por isso, porque a medicina exige. E quando a gente está fragilizada, a gente às vezes não dá conta, né? E aí a gente precisa aprender a dizer não, hoje eu não consigo, hoje eu não posso, vamos tentar amanhã, vamos reagendar para a semana que vem. Então, essa flexibilização da nossa vulnerabilidade a gente precisa aprender também dentro da medicina, né? Não só o médico, como todos os profissionais Exatamente. de saúde, né? Que tem essa falsa ideia de que precisa ser forte o tempo todo. Na verdade, todo mundo é ser humano, né? E depois de tudo que você viveu, além do consultório, surgiram também outros livros, palestras. Como que foi tudo isso? Como que você construiu essa caminhada, né? Trazendo talvez histórias de outras pessoas também que passaram por momentos difíceis. Essa caminhada ela começou a ser construída exatamente no sentido de que as pessoas estão sedentas de amor, de esperança. Então, a partir do lançamento do livro, eu comecei a ser chamada para testemunhos, palestras, primeiro ali no nosso âmbito de igreja, né? E isso foi ganhando repercussão e num trabalho de formiguinha cheguei a lugares aonde eu nunca me imaginei estar, palestrando em eventos, em lugares onde eu nunca imaginei estar, mas isso devido a essa sede que o coração humano tem desse amor e desse sentido maior para a vida. E aí surgiram esses outros projetos, né, de reunir mulheres com histórias de superação, de transformação, de dor também, de sofrimento. E o primeiro projeto aqui e o segundo logo aconteceu na sequência. E aí a gente vai percebendo que é só a gente dar o primeiro passo. E Deus vai fazendo a obra acontecer, porque o coração humano anseia por esperança, por amor, por histórias que inspiram. E a gente vai lançar em breve a 3ª edição desse projeto lindo com histórias de transformação. Então, uma pequena história, que é a minha, fez reverberar todo esse movimento do amor. Quanto impacto trouxe, Quanto impacto. né? Então, a gente vai fechar essa trilogia em breve, em setembro é o lançamento do terceiro livro, né? Do Restauradas. E eu não sei onde a gente ainda vai parar com tudo isso. Eu me sinto livre para viver o que Deus tem para mim. E que atinja todas as pessoas, né? Exatamente. Que consigam ressignificar também a dor. O Saúde é Algo Mais volta já, depois do intervalo, para falar um pouco mais sobre essa trajetória tão linda. Não sai daí. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência.
KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. O Saúde Algo Mais está de volta, hoje falando sobre como transformar a dor em propósito com a doutora Camila Moussa. Camila, você falou sobre a junção, né, das histórias de mulheres que passaram por momentos difíceis, mas em relação aos leitores, aos receptores desses projetos, você recebeu, assim, carinho por parte deles, ou então histórias que os seus livros ajudaram a enfrentar momentos difíceis individualmente? Como que foi isso? Recebi e ainda recebo, todos os dias, frases, mensagens, directs no Instagram, dizendo que começaram a olhar para a sua vida, para a sua circunstância de uma outra forma a partir da leitura desses livros. Então, isso é prova real de que as pessoas vivem situações difíceis e que existe sim um ressignificar para tudo isso. Basta que a gente busque as leituras corretas, busque o conteúdo correto. E não é entre certo e errado, mas é aquilo que gera paz ao coração, que gera esperança no coração. E não mais dor, não mais vitimismo. Então, sim, esses livros geram essas respostas dos nossos leitores. Na sua opinião, existe diferença entre esquecer a dor, esquecer a perda e aprender a conviver com ela? Existe. A gente não esquece, né? É então, até porque eles permanecem vivos, a gente não esquece. Mas o nosso coração ele pode ser dilatado, a gente pode permitir que essa dor nos dilate, ao ponto da gente conseguir conviver com a saudade, com a dor e ainda continuar sendo feliz. Então, sim. É possível ser feliz depois da perda, né? É possível. É possível ser feliz depois da perda se a gente toma essa decisão. Eu vou permitir que o amor dilate o meu coração, que a dor dilate o meu coração, que ela me molde, que ela me transforme, que ela me ressignifique, que ela me melhore como pessoa. Então, sim, é possível ser feliz. Muitas mulheres, às vezes, se sentem menos valorizadas, ignoradas, talvez, depois que perdem um filho. Muitas mulheres falam pra gente que parece que ela deixou de ser mãe. E você costuma dizer, óbvio, que você continua sendo a mãe do Matheus. Sim. Como que é viver essa maternidade? É viver uma maternidade num outro plano, né, Laura? E nesse momento eu consigo viver a maternidade nos dois planos. Eu tenho a Maria Clara aqui, no plano terreno, humano, palpável, que me molda todos os dias também a ser melhor, ela me ensina todos os dias. E eu vivo a experiência de ser mãe no plano espiritual.
Então, eu tenho um filho que já contempla Deus face a face e eu me aproveito bastante dessa realidade, converso com ele e peço para ele, Mateus, você já está aí, né? Intercede aí por mim, né? Intercede, ajuda. Aqui tá difícil, sua irmã tá dando um trabalho, seu pai, o trabalho. As situações mais cotidianas, eu conto com essa presença de um filho que já contempla Deus face a face. Então, eu tenho esse grande intercessor no céu e sim, continuo sendo mãe do Mateus. Depois de escrever seus livros, de dar tantas palestras, testemunhos, né? Na sua opinião, quem mais foi transformado? Você ou o seu público? Ah, com certeza eu fui a mais transformada. Eu não me reconheço mais. A Camila de 5 anos atrás, que foi quando o Mateus partiu. Eu fui transformada como médica, eu fui transformada como mãe, eu fui transformada como esposa, como mulher. Hoje eu me vejo muito mais humana, muito mais vulnerável, muito mais serena, muito mais tranquila. Nada mais me tira a paz tão fácil mais, eu não perco a paciência tão fácil, eu não choro mais por qualquer motivo, eu não me desespero mais por qualquer situação. Então, com certeza, eu fui mais transformada. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse abraçar aquela Camila, que acabava de perder o Mateus, o que você diria para ela? Que existe vida além da dor. Essa é a grande questão daquele momento, né? Porque parece que a vida acabou. Mas não acabou. Existe vida além da dor. É isso que eu falaria para ela e falaria para qualquer pessoa, qualquer mãe que perde um filho, qualquer pessoa que vive o luto. Existe vida além da dor. Qual é o legado que você quer deixar para as pessoas, como médica, como mãe, como mulher? De que a vida ela é muito preciosa. A vida humana ela é o maior dom e o maior presente, né, que Deus pode nos dar e que a gente precisa valorizar cada momento que a gente tem com os nossos. Então, é esse legado de presença real, de que cada instante é muito precioso e muito valioso, e um legado de amor e de esperança e de eternidade. Nós somos seres eternos, existe um céu que nos espera. Quando a gente te entrevista, fica muito claro que o Mateus ele está presente em diversas formas, né? Se ele estivesse assistindo a nossa entrevista de hoje, o que você faria para ele? O que você falaria para ele? Obrigada pelos 7 anos. Pelos 7 anos que você viveu com a gente aqui. Obrigado por revelar que tudo tem um tempo. Existe um tempo para cada coisa. E o Mateus cumpriu esse tempo. Tempo de brincadeira, tempo de travessura, tempo também de servir a Deus. Ele conseguiu servir como coroinha. E tempo de completar a jornada. O Mateuzinho completou a dele com 7 anos. Obrigada, filho, por ter existido e por ter me ensinado tanto. Camila, muito obrigada por ter participado aqui do Saúde Algo Mais. Com certeza a sua história é muito inspiradora para as mulheres, não só para as mulheres, mas também para a sociedade, que é possível sorrir depois de um momento tão difícil como você passou. A gente te agradece. Obrigada, Laurinha, por essa oportunidade. Esse assunto, às vezes, ele é um tabu. Ele é algo que se joga para debaixo do tapete. É importante a gente falar sobre isso. Precisa ser falado, né? Precisa. Hoje, a gente falou sobre o luto. Mas, a verdade, a vida, ela não é sobre dor, ela é sobre o amor. E como ele pode ser ressignificado. Mas, para isso, ele precisa ser falado, trabalhado e sentido. O Saúde Algo Mais fica por aqui. A gente se vê no próximo programa.